Bem, meu grupo e eu somos graduandos em Arquitetura e Urbanismo e a gente vai apresentar a NBR 5626, que trata sobre os sistemas prediais de água fria. Essa norma ela vale apenas para os sistemas de água potável e ela vai especificar requisitos tanto para projeto, execução, manutenção e operação desses sistemas. A norma ela começa apresentando alguns termos e definições. Dentre elas, os mais importantes seriam água potável, que é a água que atende a algum padrão de potabilidade; água fria, que é a água potável em temperatura ambiente; alimentador predial, que é a tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório; barrilete, que é a tubulação da qual derivam as colunas de distribuição; coluna de distribuição, elas derivam do barrilete e alimentam os ramais; dreno, o componente responsável pelo esvaziamento de recipientes e tubulações. Duto é o local destinado à acomodação de tubulações e componentes em geral. Fonte de abastecimento é a fonte que fornece a água. Peça de utilização é a peça que permite o uso dessa água. Ponto de utilização é a extremidade ajusante do subramal e é quando a água fria ela passa a ser considerada água servida. Pressão de serviço é a pressão máxima que um componente ele suporta. E pressão de trabalho é a pressão média que o componente ele costuma atuar. Ramal, ele deriva da coluna de distribuição e alimenta o subramal, e o subramal ele liga o ramal ao ponto de utilização. Dando continuação aos termos e definições. 3.51 Refluxo de água. É o escoamento de água proveniente de qualquer outra fonte que não a fonte de abastecimento prevista para o interior da tubulação destinada a conduzir água desta fonte. 3.52 Registro de fechamento. É o componente destinado a permitir interrupção do fluxo da água, usado totalmente fechado ou totalmente aberto. 3.53 Relação de redução de pressões. É a fração que indica o quanto a pressão dinâmica de entrada pode ser maior do que de saída para que a velocidade do escoamento em uma válvula redutora de pressão não provoque cavitação, ruído excessivo, vibrações e desgastes acelerados. 3.54 Restritor de vazão. Componente instalado na peça de utilização com a finalidade de provocar perda de carga localizada. Utilização. 3.59 Sistema de pressurização. É o conjunto de componentes destinados a pressurizar parcial ou totalmente o sistema de distribuição. 3.60 Sistema de prevenção ao refluxo. É o conjunto de componentes destinado a impedir o retorno de água em um SPA-FAQ ou deste para a fonte de abastecimento aparente. É o conjunto de componentes dispostos externamente a um elemento construtivo desprovido de qualquer cobertura. 3.71 Tubulação de aviso de extravasão. Tubulação destinada a conduzir parte do excesso de água para um local visível, servindo de alerta de falha no sistema de reserva do edifício. 3.72 Tubulação de extravasão. É o conjunto de componentes destinado a escoar o eventual excesso de água de reservatório quando é superado o nível de transbordamento. 3.73 Tubulação de limpeza. É a tubulação destinada ao esvaziamento do reservatório para permitir sua limpeza e manutenção. 3.74 Tubulação de retorno. É a tubulação que conduz a água quente de volta ao reservatório ou ao aquecedor. Bom dias, e eu vou apresentar os pontos 4 e 5 da NBR 5626. O ponto 4, ele aborda sobre a documentação dos sistemas prediais de água fria e quente, que precisa contemplar 12 pontos distintos, como, por exemplo, as premissas de cálculo, método de dimensionamento, fonte de abastecimento de água, desenhos, detalhes e diagrama vertical para a compreensão do projeto, especificações técnicas, vida útil do projeto e possíveis manutenções que ele terá, entre outros. O manual de operação, uso e manutenção deve atender à ABNT NBR 14037 e precisa conter modelo e a característica dos equipamentos contidos na SPA-FAQ,
assim como a descrição do funcionamento, diagrama geral, procedimentos padrões e quadro sintomático. O projeto, de acordo com a NBR 5674, deve trazer subsídios para a elaboração do programa de manutenção preventiva, especificando atividades como limpeza de reservatórios, drenagem, abastecimento, entre outros. Quanto à documentação do SPAFAC, ela deve estar na posse do responsável pela edificação. Já o ponto 5, ele se refere aos requisitos sobre os materiais e componentes empregados no SPAFAC e abordam sobre o contato dos materiais e componentes com a água e como eles devem reagir. Na versão atualizada da NBR 5626, a parte de projeto Sistema Predial de Água Fria, aborda que tal atividade deve ser realizada por um profissional habilitado. Com isso, a norma estabelece alguns requisitos, que também é citado no tópico 5 da antiga versão da norma. Dentre esses requisitos que deve seguir para que o projeto seja executado e que possa ter uma vida útil, contém: preservar a potabilidade da água, assegurar o fornecimento de água de forma contínua e adequada, evitar níveis de ruídos inadequados à ocupação dos ambientes, entre outros. É necessário também realizar uma consulta prévia à concessionária de água, para analisar as características da oferta no local do projeto. A norma estabelece também algumas informações preliminares para que o projeto seja executado, devendo conter características do consumo predial, como volumes, vazões máximas e médias, perfil do consumo estimado, característica da oferta de água, valores estimados do indicador de consumo em função da tipologia do edifício. A NBR cita pontos no que tange ao abastecimento, reservação e distribuição de água, sendo eles fonte de abastecimento, os tipos de abastecimento, sendo direto, indireto ou misto, o alimentador predial, tendo ele que considerar o valor máximo e mínimo da pressão da água proveniente da fonte de abastecimento, e a estimativa do consumo, que se deve observar as peculiaridades de cada instalação. A respeito da atualização da NBR 5626, irei tratar alguns trechos importantes de tal norma. Dessa forma, iniciarei dizendo sobre vazões, em que em seu ponto de utilização o projeto deve mostrar sua distribuição e grau de vazão, e em caso de consumo superior ao previsto, a responsabilidade fica do cliente. A vazão de reservatório deve ser suficiente para repor o consumo diário em até 6 horas e em residências unifamiliares 3 horas. As tubulações devem ter dimensões para limitar a velocidade de escoamento, para evitar ruídos e golpes. A norma diz também que a pressão mínima de água atuante nos pontos de utilização deve ser o necessário para se ter vazão, não podendo ser inferior a 5 kPa, com exceção dos trechos verticais nas saídas dos reservatórios, e a pressão máxima não pode passar de 400 kPa. E, além de que, em instalações redutoras de pressão que atendem múltiplos lugares ou setores, deve conter uma válvula redutora em paralelo. Posteriormente, cita que o dimensionamento do sistema de distribuição promove o abastecimento de água com vazões e pressão conforme parâmetro do projeto, havendo emprego de equações pertinentes, e que os sistemas adotados não podem afetar a qualidade de água, devendo ter uma proteção de rede em relação ao meio inserido e também proteção contra refluxos de água. O sistema predial de água fria deve ser executado de acordo com o projeto e sua execução deve ser feita sob a supervisão de um profissional habilitado. Sendo assim, alterações necessárias durante a execução devem ser previamente aprovadas. A verificação, armazenamento, transporte e manuseio de materiais e componentes deve ser realizado de modo a não comprometer sua integridade, respeitando as recomendações dos respectivos fabricantes. As verificações dos materiais e componentes devem ser registradas. Seus procedimentos de execução devem ser realizados de forma a garantir o desempenho esperado de seus componentes e preservar a potabilidade da água. Em seu processo de instalação, é importante que seus componentes não sejam danificados. Durante a instalação das tubulações e componentes do sistema predial de água fria, deve ser observado seu alinhamento, prumo e posicionamento em relação ao previsto no projeto. No processo de acoplamento dos componentes ao sistema predial, deve ser executado em conformidade com os procedimentos técnicos especificados nas respectivas normas de produto. Desse modo, para cada material e tipo de tubulação a ser instalada, devem ser observadas correspondentes normas de aplicação e as recomendações do fabricante relativas à sua instalação, havendo necessidade de ferramentas ou equipamentos específicos para execução.
Todos os componentes do sistema predial devem ser isolados e protegidos conforme as especificações do projeto. A colocação de isolamento térmico ou acústico nas tubulações e componentes deve ser realizada conforme as especificações do projeto e recomendações dos respectivos fabricantes, de forma a não favorecerem a propagação de vibrações e não incorrerem em instabilidade, tensionamento excessivo ou flambagem. Seus requisitos de segurança devem ser realizados de acordo com a legislação vigente sobre risco à saúde e à segurança, e necessitam que sejam identificados e utilizados equipamentos de segurança compatíveis com a realidade e a situação encontradas na execução. O sistema deve ser submetido a ensaios para verificação da sua estanqueidade. O sistema é considerado estanque caso não sejam detectados vazamentos ou queda de pressão manométrica, por um período mínimo de 1 hora após a estabilização da pressão. O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter cada seção da tubulação a uma pressão mínima de 600 kPa, unidade padrão de pressão. A identificação estabelecida deve levar em consideração os demais sistemas prediais do edifício. Todos os trechos visíveis da tubulação de água fria e quente devem receber pintura identificativa conforme a ABNT-NBR 6493. Assim como devem ser realizados ensaios de estanqueidade das peças de utilização e de reservatório, as tubulações devem ser submetidas ao ensaio de suportação. Após o término da fase de execução, devem ser elaborados desenhos cadastrais conforme construído a partir dos registros de execução realizados pelo profissional habilitado responsável pela montagem do sistema predial de água fria e quente. Eu fiquei com o ponto 8 da NBR, que fala sobre operação, uso e manutenção. Esse ponto ele é voltado principalmente para manutenção. E entre os vários pontos que ele frisa, ele fala sobre atentar-se para a periodicidade da manutenção do sistema predial. Então, cada componente do sistema ele tem sua periodicidade para acontecer a manutenção e conferir se está tudo certo. Seja ele semestral ou anual, mas sempre tem um tempo máximo para conferir, né, se a manutenção está tudo certo. Contratação de profissionais qualificados. A NBR frisa isso porque precisa desses profissionais para ver se está tudo nos conformes e para ver se o sistema está de acordo com o projeto feito. Conferir durante a manutenção se há desperdício ou uso indevido de água. É sempre importante porque, além de chegar a uma conta maior no final do mês, ele pode indicar algum problema nas tubulações ou então no reservatório. Então, é importante se atentar para isso nesse desperdício ou uso indevido de água que está no sistema. Potabilidade da água deve ser monitorada, como, por exemplo, tampa de reservatório. Sempre ver se a tampa está bem encaixada para garantir essa potabilidade, né? Porque como é a reserva da água na residência, é importante para não entrar sujeira, não entrar, sei lá, animais. Então, sempre é importante conferir se a tampa está bem fechada, por exemplo. E a NBR também fala sobre a estaqueidade. Essa estaqueidade ela é a verificação para ver se há vazamento nas tubulações. Então, a NBR ela se preocupa basicamente com isso, para ver se essa NBR, né, se preocupa muito com a manutenção do sistema, para ver se está tudo certo, se os canos, as tubulações, o reservatório está tudo certo. Então, tem sempre uma periodicidade para isso, muito importante se atentar para isso. O anexo B trata da proteção contra a corrosão de materiais metálicos e a degradação de materiais plásticos. Então, vai servir de auxílio para aumentar a durabilidade desses materiais. Sobre os materiais metálicos, a primeira coisa é que elas precisam de um tratamento adequado para aumentar a potabilidade da água. Na superfície de tubos e conexões de cobre, tem uma película natural anticorrosiva que deve ser preservada contra a ação agressiva de certas águas. Então, uma medida preventiva para esse tipo de corrosão é a lavagem desses tubos antes de serem postos para utilização. E os componentes que contêm ferro na sua composição devem ser isolados dos componentes que contêm cobre. E acerca dos plásticos, os que são expostos à radiação ultravioleta devem ser protegidos. Por conta da variação termodimensional ocasionada pela temperatura de certas águas ou então do ambiente, é necessário planejar meios de acomodar essa expansão da tubulação, que consequentemente vai movimentar suas extremidades. O anexo C trata-se de ruídos e vibrações. O ruído, que é transmitido pela estrutura do edifício, ele é reduzido se for na fonte, e se for possível, o uso de diâmetros menores e tubos relativamente flexíveis também ajudam a reduzir.
Estruturas de materiais mais leves ocasionam ruídos mais facilmente. Então, para que isso seja evitado, é necessário que elas sejam assentadas em dutos vedados. E se os tubos forem instalados em materiais leves, é recomendado que utilize suportes flexíveis para isolar essas vibrações. Em situações que seja necessário um alto nível de isolação sonora, como por exemplo os estúdios de gravação, pode ser necessário inserir isoladores de vibração pela tubulação. Agora eu irei falar sobre o anexo A, que especifica um método de ensaio para a verificação da proteção contra o refluxo SPA-FAQ. É possível se utilizar outros métodos de ensaio, desde que garantam a eficácia do funcionamento do sistema de proteção ao refluxo. Existem algumas generalidades dentro dos métodos de ensaio. Primeiramente, a configuração dos componentes e da montagem do sistema pode variar em função do projeto. Deve-se seguir a recomendação dos fabricantes dos componentes durante a execução do ensaio. E caso se utilize instrumentos de medição, eles devem estar devidamente calibrados. O sistema deve estar livre de vazamento e em condições similares à de repouso durante o ensaio. No caso de sistemas que possuem mais de um recurso de proteção contra o refluxo, todos os ensaios necessários para verificar o funcionamento destes devem ser executados. Agora eu irei falar sobre os métodos de ensaio. O primeiro é a separação atmosférica, onde deve-se fechar os registros de fechamento ajusante do reservatório para evitar o ingresso de água para o sistema de distribuição. Depois, verifica-se se não há obstrução no extravasor e abre-se o registro a montante do reservatório para permitir o seu abastecimento. Depois que o reservatório estiver no máximo nível operacional, deve-se abrir a torneira de boia ou elevar a chave de nível para admitir mais água no reservatório e simular a condição de falha do dispositivo e esperar até que o reservatório estabilize sua cota máxima. Por último, deve-se verificar a altura da separação atmosférica. Vou falar um pouco sobre o que contempla essa norma em relação à inclusão de citação explícita de materiais, componentes e tecnologias. E existem alguns pontos a serem citados, né? E um deles é o reconhecimento da especificação dos produtos e componentes no mercado interno, nacional e internacional. É pedido também que assegurem que os produtos e componentes que eles atendam às referências normativas explicitadas e exista um vínculo normativo a uso e permissão dos produtos e componentes no âmbito da normalização aplicável ao uso pretendido, né? E essa avaliação de validade da aprovação do produto com evidência do seu uso e aplicação. Lembrando, né, que essa relação ela é utilizada como forma de avaliação, mas ela não é um extensivo e ela pode ser complementada ou alterada sempre que necessário. E para concluir a norma 5626, ela traz um anexo F que apresenta o processo de limpeza e desinfecção do sistema de água fria. Ela está subdividida em 3 tópicos: princípio, generalidades e procedimentos. No princípio, o processo de limpeza do sistema ele consiste na remoção de materiais e substâncias que eventualmente vão se acumulando nos sistemas prediais de água fria. E caso realmente for necessário, na sua desinfecção para a preservação da potabilidade da água. Nas generalidades, é importante tomar cuidados especiais no armazenamento e no manuseio de soluções salinas concentradas e usadas para a obtenção de cloro livre. Antes de iniciar o procedimento, observar as características do sistema e dos materiais é super importante. Utilizar filtros ou desvios para evitar o fluxo da água pelos componentes suscetíveis e danos devido à presença de detritos na água. A escolha do procedimento de limpeza e desinfecção requer o conhecimento de compatibilidade dos materiais e componentes empregados nos sistemas prediais de água fria. A limpeza periódica danifica a proteção mecânica e a impermeabilização do componente e estanqueidade do sistema. Tem que ficar alerta a isso. Bom, tem os procedimentos. São 4 procedimentos, só que eu só vou me aprofundar no procedimento de limpeza dos reservatórios. Primeiro, deve-se interromper o abastecimento de água para o reservatório e bloquear a saída do reservatório ou barrilete para evitar
a descida de sujidades e resíduos. Escoar essa água do reservatório, inclusive a água técnica de incêndio, caso exista. Esfregar as paredes do reservatório para remover as sujidades. Manter a saída do reservatório ou barrelete bloqueada e restabelecer novamente o reservatório com água potável. Adicionar soluções de substâncias que proporcionem uma concentração de cloro de 10 mg por litro. Homogeneizar a mistura e umedecer essas paredes com o reservatório dessa solução. Esvaziar novamente o reservatório, abrir o registro permitindo abastecimento de água novamente e, em seguida, enxaguar as paredes laterais da caixa. Escoar esse restante de água do reservatório e limpar a parte interna da tampa. Abrir novamente o registro e coletar amostras de água para constatação da sua potabilidade. Caso necessário, repetir todo o processo de novo. Existem também os procedimentos de limpeza do sistema de distribuição predial, procedimentos de desinfecção química do sistema e procedimentos de desinfecção